Eu tenho a alegria, eu tenho o privilégio de estar falando aos irmãos hoje, que é o último domingo de maio. Os irmãos estão lendo ali família. E maio é um mês lindo, é um mês em que nossas atenções se voltam para as famílias, para os filhos, marido, esposa, enfim, para aqueles que foram abençoados pelo Senhor com uma família. Eu gosto de dizer que quando a gente se casa, a gente forma um lar. Mas quando vem o primeiro filho ou a primeira filha, então é família. E nós vamos ler um texto em que a princípio era um lar, mas esse lar se transformou em família. Elisa, Felipe, era um lar, agora vai ser família a partir de junho. E assim aconteceu conosco, quando os filhos vieram, então nós nos tornamos família. O texto está em 2º livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo de número 8, é um texto conhecido dos irmãos, fala de uma mulher muito especial, conhecida como a Sunamita, a Sunamita. 2º livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo de número 8. Um dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que insistiu para que ele comesse em sua casa. Todas as vezes que ele passava por ali, ia até lá para comer. Ela disse a seu marido: tenho observado que este que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Construamos um pequeno quarto no alto e coloquemos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lâmpada. Assim ele poderá se hospedar ali quando vier nos visitar. Certo dia, ele chegou ali, hospedou-se naquele quarto e foi descansar. Então disse ao seu servo Geazi: chama a Sunamita. Ele a chamou e ela foi até ele. Eliseu mandou Geazi dizer: tu tens feito muito por nós. O que poderíamos fazer por ti? Há algum motivo para se interceder por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu vivo bem no meio do meu povo. Então ele disse: que faremos então por ela? E Geazi respondeu: ela não tem filho e seu marido é velho, idoso. Então ele disse: chama. Ele a chamou e ela foi até a porta. Eliseu disse: nesta época, no ano que vem, abraçarás um filho. Ela respondeu: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher ficou grávida e deu à luz um filho no ano seguinte, no tempo certo, como Eliseu tinha dito. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai: minha cabeça, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o à sua mãe. Pois este o pegou e o levou à sua mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus e depois de fechar a porta se foi. Então chamou seu marido e disse: mande-me por favor um dos servos e uma das jumentas para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. Ele disse: por que queres encontrá-lo hoje? Não é lua nova nem sábado. Mas ela disse: tudo correrá bem. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao seu servo: conduze-me e não para
no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ela o viu de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: ali vem a Sulamita. Corre ao encontro dela, pergunta-lhe: está tudo bem? Como está teu marido? Como está seu filho? E ela respondeu: vai bem. Quando ela chegou ao monte diante do homem de Deus, agarrou-se em seus pés. Geazi veio tirá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a, porque está angustiada, e o Senhor encobriu em mim e não me disse nada. Então ela disse: por acaso pedi ao Senhor algum filho? Eu não te disse, não me enganes? Então ele disse a Geazi: arruma-te e pega o meu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém, não o cumprimentes, e se alguém te cumprimentar, não lhe respondas, pois põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e tu vives, eu não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi foi à frente deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não reagiu. Então voltou, foi ao encontro de Eliseu e informou: o menino não despertou. Então Eliseu chegou a casa, o menino estava deitado morto sobre sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Em seguida subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os seus olhos e as mãos sobre as suas mãos, e ficou encurvado sobre ele até que o corpo do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa de um lado para o outro, voltou e subiu e se encurvou sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e disse: chama essa Sulamita. Ele a chamou. Quando ela veio, ele disse: toma o teu filho. Então ela entrou e prostrou-se a seus pés, inclinando-se até o chão. Ela pegou seu filho e se foi. Senhor, tua serva Alzira já orou a ti por mim, mas eu estou falando contigo também. Vem nesta hora, Senhor, usar o teu servo para abençoar a cada mulher, a cada homem, a cada família, a cada lar presente aqui nesta manhã, e dos nossos irmãos que estão em casa participando deste culto. Toma-me em tuas mãos, que o Senhor seja visto, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja buscado com toda a intensidade como Eliseu te buscou, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nesta manhã, diante desse texto precioso, nós podemos olhar em diversas direções. Esse texto é de uma riqueza extraordinária. E esta foi a minha luta para saber qual era a direção que Deus queria que eu trouxesse para os irmãos nesta manhã. Confesso que foi uma luta muito grande. Mas o meu coração descansou quando eu pude ver neste texto a figura de um restaurador. Deus é especialista em restaurar. E que esta manhã seja uma manhã de restauração na minha vida, de restauração na sua vida, restauração no seu lar, restauração na sua família. O que é restaurar? O dicionário diz que é repor
em bom estado, em boa ordem. Que restaurar é renovar, é recuperar, é recobrar, é revigorar. Todos nós já fomos a um restaurante. Restaurante é um lugar onde são feitas comidas. E nós chegamos ali um tanto tristes, com as nossas feições caídas, o nosso corpo com necessidades de alimento, e saímos dali com uma refeição, com uma feição refeita. Refeição, vamos fazer uma refeição? Vamos mudar esse semblante de fome? Vamos mudar esse semblante caído para um semblante refeito? Interessante. Restaurar, restaurante, restaurador. Restaurador, aquele que tem a capacidade de restaurar. Aí uns meses atrás, João correndo aqui em cima, caiu, quebrou o dente. Mas um dentista amoroso, cuidadoso, o tio, restaurou o dente do João. Que maravilha esse trabalho do restaurador. Não é, irmãos? Quantas coisas às vezes na nossa casa se estraga e nós levamos para restaurar. Restaurar o sofá, restaurar uma moldura de um quadro, restaurar um quadro que ao longo do tempo foi perdendo a sua cor. A figura do restaurador. E eu estou falando para um auditório que sabe muito bem o que eu estou falando, porque cada um de nós já foi restaurado em uma determinada área da sua vida. Eu estou vendo o doutor Hernani ali, e ele é um restaurador. Tem acompanhado você no Instagram, suas palavras animadas, boas. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que nós encontramos duas restaurações aqui. Primeiro na vida desta mulher e depois na vida da família. Quais são os personagens desse texto? Nós encontramos uma esposa, um esposo, nós encontramos o profeta Eliseu, Geazi, que era o secretário de Eliseu, nós encontramos o filho, encontramos o servo e nós encontramos o Senhor. São os personagens desse texto. A esposa, o nome dela não está no texto. Ela é conhecida como Sunamita, porque ela era da cidade de Sunem. Sunem ficava ao norte de Israel, lá na região noroeste, era um planalto, e ficava a 8, 9 quilômetros do Monte Carmelo, que também fica no norte. O Monte Carmelo era o local preferido, não só pelo profeta Elias, mas pelo profeta Eliseu também. 8, 9 quilômetros. Nós encontramos nas diversas traduções alguns títulos para essa mulher. Aqui, ao meio do século XXI, ela é apresentada como uma mulher rica. Mulher rica. Numa outra tradução, uma mulher importante. Numa outra tradução, uma mulher com distinção. Eu gostei muito dessa tradução. Uma mulher distinta, uma mulher que sabia distinguir. A mulher que era capaz de distinguir as coisas, o que era bom, o que não era bom. E tanto essa mulher tinha essa capacidade de distinguir que ela disse para o marido: este homem que sempre passa aqui pela nossa rua, ele é um santo homem de Deus.
uma mulher que era capaz de ver santidade na vida das pessoas. Este é o ano da santificação, nossa igreja. Nossa igreja, 110 anos, o ano da santificação. E que maravilha quando a gente pode ver santidade na vida dos nossos irmãos, na maneira deles falarem, na maneira deles olharem, na maneira deles agirem, na maneira deles interagirem conosco. E que maravilha quando eles veem na nossa vida também que nós estamos andando no temor do Senhor, que nós estamos querendo agradar ao Senhor, que nós não acertamos sempre, mas nós estamos lutando diariamente para agradar ao Senhor. Escorregamos ali, o Senhor nos levanta, escorregamos lá, o Senhor nos levanta. Esta mulher também, ela era uma mulher generosa. Quando o profeta passava em frente à propriedade dela, à casa dela, ela insistia com o profeta Eliseu: entra, venha fazer uma refeição conosco. Insistia com ele. E diz o texto que sempre que o profeta Eliseu passava por ali, ele parava ali, não sei o número daquela casa, se era número 96, não sei qual era. Ali parava o profeta de Deus, entrava, já se criou um clima amistoso, fraterno. E esta mulher, que o texto diz que era rica, a outra tradução diz que ela era uma mulher de distinção. Esta mulher também era generosa. E ela disse para o marido: nós temos algum recurso, vamos fazer então em cima do muro um quarto. E vamos fazer uma escada, um quarto. Toda vez que o homem de Deus passar por aqui com o seu secretário, eles podem ter sua privacidade. E como é bom, irmão, nós temos a nossa privacidade, não é? Que maravilha! Então, quando o profeta de Deus passava por ali com Geazi, não só se alimentava, mas ia para o seu quarto. Ela colocou lá uma mesa, ela colocou uma cadeira, ela colocou lá uma lamparina, um lampião para iluminar. E o homem de Deus se sentia honrado por aquela mulher e seu marido com isto que lhe oferecia. Essa mulher, uma esposa equilibrada, e a gente percebe que ela era uma mulher feliz. O versículo de número 13 nos diz que Eliseu mandou Geazi dizer: tu tens feito muito por nós. O profeta reconheceu: tu tens feito muito por nós. Quando a gente chega aqui, você quer nos agradar em tudo. O que poderíamos fazer por ti? Há algum motivo para te interceder? Para se interceder por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu vivo bem no meio do meu povo. Uma mulher centrada, uma mulher feliz. Eu não preciso que fale ao rei, nem ao comandante do exército. Eu vivo bem no meio do teu povo, eu vivo em paz. E é interessante que no texto original a palavra é shalom. Ela responde: shalom, eu estou em paz. Mas, irmãos, o secretário de Eliseu era também observador. Não só ela era uma mulher observadora, mas o secretário do profeta também era observador. E observou que ela não tinha um filho e nem uma filha. E que o esposo dela já era idoso. Irmãos, nós podemos ter tudo, mas sempre há uma limitação. Essa mulher tinha uma limitação. Eu tenho as minhas limitações, você tem as suas limitações. E Deus vem trabalhar justamente nessas nossas limitações, nessas nossas carências. A generosidade desta mulher fez também com que o coração do profeta Eliseu ficasse generoso. Gentileza gera gentileza. O que nós podemos fazer para abençoar esta mulher? E o profeta de Deus, orientado pelo Espírito Santo,
disse que ela iria ser mãe. O que a Bíblia fala sobre o esposo da sunamita? Qual o nome dele? O nome não está na Bíblia, nem o nome dela. Era um empresário do agronegócio, era a época da colheita, da safra daquele ano. Ele era um homem idoso, provavelmente houvesse uma diferença boa de idade entre os dois. E então vem a promessa de que ela seria mãe. Versículos 15 a 17 nos dizem assim: mas a mulher ficou grávida e deu à luz a um filho no ano seguinte, no tempo certo, como Eliseu tinha dito. E quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. O profeta de Deus disse que ela seria mãe. Na cultura oriental e dentro de Israel, uma mulher que não pudesse gerar um filho, ela era uma mulher frustrada. Uma mulher que não pudesse gerar um filho era como uma mulher amaldiçoada. Então, embora todas as qualidades desta mulher, essa mulher talvez já tivesse até aceito a condição de nunca mais ser mãe, mas havia esta área na vida desta mulher que precisava do agir de Deus, do trabalhar de Deus na vida dela. Então, queridos, o profeta disse: dentro de 9 meses, dentro do tempo certo, você terá um filho nos seus braços. Esta mulher ficou tão feliz, esta mulher agora se sentiu completa. Esta mulher agora que tem um bebê no seu colo, nós imaginamos a alegria daquela mulher. Me faltava um filho, agora não me falta mais um filho. Então Deus restaurou a vida desta mulher. Essa mulher passou a viver em plenitude agora. Além de ter sua casa, de ter seu marido, de ter alguns recursos, além de ter um coração generoso, agora ela tinha um filho. Imaginamos a felicidade desta mulher, a alegria desta mulher. Mas, queridos, há umas coisas que acontecem para a glória de Deus. Diz o texto que este menino, um dia indo para o campo, era dias da colheita. Em Israel faz muito calor, sol muito forte, talvez aí uma temperatura de uns 45 graus. O menino, normalmente os ceifeiros iam para o trabalho bem cedo, e o texto sagrado nos informa que esse garoto começou a sentir uma dor de cabeça. Minha cabeça, minha cabeça. E o pai então disse a alguém: levem-no, carreguem-no até a mãe. E diz o texto que aquele menino ficou até o meio-dia e veio a falecer no colo da sua mãe. Irmãos, imaginem que situação é esta. Aqui eu quero dar uma palavra em relação aos pais. Nós pais muitas vezes somos um tanto desligados. Por que não se colocou um chapéu na cabeça daquele menino? Por que ele não usou um guarda-sol? Como dizem os espanhóis, um parasol. E quando a criança sentiu-se mal, ao invés do pai abraçar o filho e oferecer os primeiros socorros, leve para a mãe. Isso continua, irmãos. É como se o problema dos filhos fosse um problema só da mãe. A mãe, vai falar com tua mãe. Eu fico vendo isso aqui nesse texto. Os homens, os pais precisam ser mais ligados. As mães, as esposas olham em todas as direções, estão vendo as necessidades, mas muitas vezes, ainda mais agora
com o celular, com a internet, com tantas coisas, os pais estão mais desligados ainda. O menino veio a morrer nos braços da mãe. E essa mulher sunamita revela uma fé extraordinária. Ela não conta para o marido que o filho estava morto lá sobre a cama do profeta Eliseu. Diz para o marido: preciso ir ao encontro ao Monte Carmelo, eu preciso ir ao encontro do Eliseu, mas não é lua nova, não é sábado. Vai tudo bem. E então ela montou numa jumenta, o servo guiando à frente, e viajou 8, 9 quilômetros até o Monte Carmelo. E quando o profeta Eliseu a viu, disse para Geazi: pergunta se ela vai bem, se o marido, se o filho vai bem, se o esposo vai bem. Ela disse: vai tudo bem. E ali ela chora diante do profeta de Deus, agarrado nos pés do profeta de Deus. Era uma mulher de fé. Ocultou a morte do filho ao marido quando o agir de Deus, crendo no agir de Deus. A viagem sofrida até o Monte Carmelo, mas também uma viagem de esperança, de que o filho poderia ser restaurado. A sunamita revela o ocorrido ao homem de Deus. Homem de Deus, eu estava tranquila na minha casa, estava cuidando das minhas coisas, eu não lhe pedi nenhum filho. Como é que o Senhor disse que eu ia ser mãe? E depois de toda essa felicidade que eu experimentei, desta mulher completa que eu me tornei, como o meu filho morre? E o texto sagrado nos informa que ela sabia que Geazi não podia resolver o seu problema. O profeta de Deus: leva o meu cajado e põe sobre a criança, que também aquele cajado não poderia resolver o seu problema. O negócio dela era com Deus. E o próprio profeta sentiu que ele também por si não poderia fazer nada, porque ele disse: Deus não me revelou o que se passa com ela. E ele pôde ver também que aquela relíquia, ou aquele instrumento chamado cajado, também não tinha poderes miraculosos para curar a criança. E o profeta então acompanha a sunamita e caminha aqueles 8, 9 quilômetros até Sunem e sobe aquela escada para o quarto que ele tinha mandado construir. Sobre a sua cama estava o menino, que a Bíblia também não menciona o nome, e ali começa a grande batalha de oração. Irmãos, eu vejo na oração de Eliseu uma oração cheia de compaixão, uma oração cheia de fé, uma oração querendo ver realmente que aquela criança restabelecida, restaurada nos braços da sunamita. Ah, meus amados, Eliseu apelou para o Senhor. Ele sabia que por si mesmo, mesmo sendo um profeta escolhido, ele não tinha o poder, porque quem tem o poder para restaurar não é o homem, não é o profeta, não é o pastor, não é o evangelista, não é o diácono. Quem tem poder para restaurar é o Senhor, só Ele pode restaurar. E diz-nos o texto que
o Senhor restaurou a vida do menino. É a segunda restauração que Deus faz no lar, na vida desta sunamita. Depois desceu, andou pela casa de um lado para o outro. Irmãos, não foi fácil não. Orou lá em cima, desceu, andou para lá, andou para cá, falou com Deus, voltou lá para o quarto. E nós verificamos que Eliseu usou tudo que humanamente podia ser feito. E Deus se valeu desses recursos para que este menino pudesse experimentar a vida novamente. Depois desceu, andou pela casa de um lado para o outro, voltou a subir, se encurvou sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Aqui estão os sinais da restauração. As vias respiratórias voltaram a ter ar. Espirrou 7 vezes, foi algo pleno, foi uma restauração perfeita. E abriu os olhos. Quando nós somos restaurados, o ar volta. Quando nós somos restaurados, o Espírito Santo volta a encher a nossa vida. Quando nós somos restaurados, o Espírito Santo de Deus em plenitude nos enche. Quando nós somos restaurados, os nossos olhos se abrem. Quando nossos olhos forem totalmente restaurados, nossos olhos vão se abrir para as verdades de Deus, para as necessidades da nossa sociedade. Um milagre aconteceu. Segunda restauração, a restauração de uma vida, a ressurreição do menino. Queridos, quantas coisas preciosas nesse texto. E a pergunta que vem ao meu coração, ao seu coração: o que morreu na sua casa? O que morreu na sua vida? O que precisa ser restaurado? Todos nós da nossa família já fomos restaurados pelo Senhor em determinados momentos. Eu já fui restaurado, Marilene restaurada, Joyce restaurada. Há 2 anos, os irmãos sabem a luta que nós tivemos com Joyce. Joyce já está, eu estou entendendo que os milagres de Deus acontecem instantaneamente, mas eles acontecem progressivamente também. Esse foi um caso de um milagre progressivo. Wagner foi restaurado. Raquel, minha caçula, restaurada também. É o Deus que restaura e restaura. Nós vivemos, irmãos, dias de medo. E é interessante, à medida que a gente vai envelhecendo, depois dos 60, esse tal de medo começa a entrar com mais facilidade no coração dos crentes. E não só dos crentes, mas das pessoas nessa faixa etária. Nós ficamos um pouco mais medrosos. E esse medo precisa ser exorcizado do nosso coração. Precisamos que a nossa fé seja restaurada. A nossa confiança seja restaurada. Que morreu na sua vida, que morreu na sua família, a alegria morreu. A alegria precisa ser restaurada. Davi orou: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. A nossa confiança precisa ser restaurada, a nossa fé. Queridos, é interessante que no final desse texto a mulher não fala nada, que aquela mulher estava tão cheia da maravilha de Deus na sua vida, que a mulher não tem palavras. Quando Deus nos restaura em plenitude, nós ficamos como que boquiabertos diante do agir do Senhor. Não temos aqui a mulher dizendo obrigado, a mulher ficou calada. O que precisa ser restaurado?
o seu amor. Às vezes o amor vai embora, irmãos. O amor pelo cônjuge, o amor pelo filho, o amor pela igreja, o amor pelos perdidos. Às vezes passamos perto das pessoas no meio da rua e nós as desprezamos. O amor pelos perdidos. Antigamente nós ouvíamos muito dizer paixão pelas almas. Oswald Smith, lá de Toronto, no Canadá, escreveu um livro, Paixão pelas Almas. Onde está a nossa paixão pelos perdidos, de ganhar os perdidos, de ver nossos filhos salvos, restaurados? Eliseu orou muito, orou lá em cima, orou cá embaixo, se encurvou sobre o menino, fez tudo, uma oração cheia de compaixão. E eu me lembro de Salmo 31:1, Senhor, em ti confio, não seja eu envergonhado. Vamos dizer juntos, irmãos? Senhor, em ti confio, não seja eu envergonhado. Deus não deixou o seu profeta envergonhado. Há uns 20 anos, eu e Marilene de manhã fazíamos esta oração: Senhor, em ti confio, não seja eu envergonhado. Porque nós compramos uma casa pela fé. E vinham as certidões para fazer a escritura, mas o financiamento não saía, e as certidões caducavam, e eram necessárias novas certidões. Senhor, em ti confio, não seja eu envergonhado. Não deixa a mim e minha esposa envergonhado diante deste proprietário que nos vendeu o imóvel. E Deus nos honrou. O dia que o gerente da Caixa Econômica ligou e disse: Senhor Heraldo, venha com o senhor fulano de tal, porque... para assinar a escritura. Nós demos glória a Deus. Nós demos glória a Deus. Só Deus pode restaurar. A sunamita e seu esposo souberam disto. Eliseu e Geazi também souberam que somente Deus pode restaurar. E Deus está aqui nesta manhã. O Espírito de Deus está aqui. E é o Senhor que quer restaurar esta área, que você sabe que precisa de restauração. Lute com Deus em oração. Faça como Eliseu, lute com Deus em oração, para que esta área da sua vida, da sua casa, da sua família, seja restaurada para a honra e para a glória do Senhor.